sobre ele, derrama a porção de sabedoria, intrepidez e capacitação, e toda palavra que ele falar seja o seu espírito a usar os lábios dele para alimentar a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Que todos digam amém. Aleluia, glória a Jesus. Não. Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor, desejar a todos uma boa noite e dizer aos irmãos que sinto-me privilegiado por novamente retornar a essa casa de oração com a glória a Jesus, com a incumbência de pregar a palavra do bom Jesus. Que Deus em Cristo continue abençoando a vida do pastor Alexandre, pastor Ricardo. Que Deus abençoe a todos os irmãos que esta noite se propuseram a vir a essa casa de oração. Minha esposa, que Deus abençoe, a mulher de Deus que tem sempre nos acompanhado nessa missão de fazer conhecido o reino de Deus. Amém? Meus queridos, quero que os irmãos abram a sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, último capítulo. Evangelho do nosso Senhor Jesus segundo escreveu Marcos, último capítulo, capítulo 16, a partir do versículo 1. Marcos, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 16, versículo 1. Diz assim: E passado sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: Não vos assusteis, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada o diziam a ninguém, porque temiam. Amém? Até aqui, louvado seja Deus. Meus irmãos, nós estamos numa semana muito memorável, uma semana bastante expressiva para o cristianismo, contexto evangélico. Muitos a denominam de Semana Santa, pelo fato de termos 3 dias aonde torna memorável um acontecimento histórico muito profundo para nós cristãos, que foi a crucificação, o sepultamento de Cristo e a sua ressurreição. A sua crucificação se deu numa sexta-feira, posterior ao seu sepultamento, sábado, que foi um sábado de silêncio, e o domingo pela manhã, domingo da ressurreição. Os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, relatam sobre essa ressurreição uma ótica distinta. Eu gosto muito dessa maneira de Marcos reportar ou relatar este acontecimento, porque ele é bem incisivo, bem objetivo nas suas palavras. Ele diz a nós, assim como os outros evangelistas, que algumas mulheres foram até o sepulcro
para que ali pudessem perfumar o corpo do Senhor Jesus Cristo. Esse era o intuito dessas mulheres, que eram também discípulas do Senhor Jesus. Eram mulheres gratas a Cristo por aquilo que o Senhor fizera na vida de cada uma delas, como foi o fato de Maria Madalena, que foi liberta de 7 espíritos imundos. E dentre outras mulheres também, se nós abrirmos a Bíblia no capítulo de número 8 de Lucas, versículo 1 até o versículo 3, salvo engano, Dr. Lucas descreverá a nós que algumas mulheres, Maria Madalena, entre outras, seguiam a Jesus e contribuíam para o seu ministério terreno, para as suas viagens, para as suas incursões nas localidades de Judeia, da Galileia e etc. Eram mulheres que contribuíam com o ministério de Jesus, eram mulheres que seguiam a Jesus, porque foram alcançadas por Ele, mediante a sua graça, mediante o seu poder. E não poderiam deixar de forma nenhuma de estarem próxima do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim que um discípulo do Senhor deve se portar. Um discípulo do Senhor que foi alcançado por sua graça, por sua misericórdia, por seu poder, por sua palavra, de modo algum ele pode deixar de seguir a Jesus e de ser grato ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor fizera e por tudo aquilo que o Senhor faz constantemente na sua vida. Então o mínimo que eu posso fazer é seguir a Jesus, é propagar o Evangelho de Jesus e ser grato ao Senhor por tudo isso. Então estas mulheres, irmãos, elas vão adquirir alguns aromas para ungir o corpo de Jesus. O versículo 1 diz a nós que elas vão comprar estes aromas, que, diga-se de passagem, não eram baratos, eram aromas feitos por uma especiaria em comum, e elas vão adquirir esses aromas com esta finalidade. E quando elas vão no meio do caminho, pensativas, dialogando entre elas como elas fariam para poder remover a pedra do sepulcro, queridos, quando elas chegam até o local onde o corpo do Senhor fora depositado, elas vão tomar um choque de realidade, elas vão ficar pasmadas e boquiabertas, porque a pedra já estava removida. O sepulcro não era de nada mais, nada menos do que de um homem chamado José. Este homem era um homem político que tinha muito dinheiro e que era discípulo do Senhor na espreita, escondido. Poucas pessoas sabiam que este homem era discípulo do Senhor Jesus. Quando o Senhor foi crucificado, ele chega até Pilatos pela influência que ele tinha e pede o corpo de Jesus. Ali eles vão lavar o corpo do Senhor, vão enfaixar, colocar em lenços no Senhor e vão colocar naquela pedra dentro daquele sepulcro. Então era um sepulcro especial que nunca tinha sido usado, era um sepulcro virgem, nunca recebeu o corpo de ninguém, e o corpo do Senhor Jesus foi depositado ali. Estas mulheres, irmãos, elas vão ter um impacto tão grande que vão ficar pensativas naquele momento. O versículo de número 2 diz a nós, o versículo 2 e o versículo 3, que esta pedra, ela era muito grande. Só que existe aqui um porém, pastor Ricardo. Qual é este porém? Todas as vezes que um servo do Senhor, um discípulo do Senhor, decide fazer algo em prol de Jesus Cristo, todas as pedras que estão no caminho serão removidas, serão revolvidas. Não existe pedras que fiquem no caminho daqueles que se propõem a fazer algo para Jesus Cristo de Nazaré. Eu falei que elas adquiriram perfumes, iguarias, para poder perfumar o corpo de Jesus. Então, quando eu decido me inclinar à causa de Cristo, quando eu me proponho a fazer em prol do reino, em prol do Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que era empecilho, tudo aquilo que era impedimento, o próprio Senhor Deus vai se encarregar
de retirar da nossa frente, para que a gente possa ter um contato com o nosso propósito, com aquilo que nós definimos como meta nas nossas vidas. Quem foi que removeu aquela pedra? Foi o próprio Senhor Deus, que enviou anjos ali. O capítulo de número 28 de Mateus diz que houve um grande terremoto, irmãos, e aquela pedra posteriormente foi removida. Então deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Se até hoje você tem visto somente impedimento, empecilho, barreira na tua frente, eu quero dizer, se proponha a fazer algo para Jesus, porque as coisas vão melhorar, as coisas vão mudar, as pedras serão tiradas da frente, e você conseguirá passar com total liberdade, com total ciência de que Deus está no controle das coisas, que Deus está no controle da sua vida, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao elas entrarem ali, elas vão se deparar com um homem, um jovem, que estava sentado à direita, todo de branco. Maria Madalena, lá no capítulo de número 20 de João, ela entra em desespero, porque quando há um diálogo entre aqueles homens e ela diz assim: roubaram, sumiram com o corpo do meu Senhor. Então, quando elas entram naquele sepulcro e que elas percebem que o corpo de Jesus não está ali, o sentimento foi de tristeza, porque elas achavam que aquilo ali fosse um golpe. Tiraram o corpo de Jesus dali para poder fazer qualquer outra coisa. Não permitiriam nem que elas pudessem cumprir com o propósito do seu coração, perfumar o corpo do Senhor Jesus. E aquele mancebo diz ela assim: olha, quem vocês vieram procurar aqui? Este ressuscitou. Esse que foi crucificado, este que foi morto, este que foi colocado, inserido, introduzido aqui neste sepulcro, não está mais morto. Ele vive, ele reina para todo sempre. Que mensagem profunda, e que deveria ser pregado todos os dias das nossas igrejas. É sobre a ressurreição e os propósitos da ressurreição de Cristo Jesus. Hoje nós comemoramos, pastor Alexandre, a Páscoa, e muitos aí fora definem a Páscoa com o símbolo de um coelho e com ovos de chocolate, bombom da Garoto, bombom da Nestlé. Não digo que você não possa comer isso, irmão. Se você não quiser, pode me dar, eu como. Louvado seja Deus. Mas esse não é o objetivo da Páscoa. É óbvio que, no sentido comercial, essa data é estabelecida para vender. É uma data capitalista, para mover receita no comércio. Só que para nós que somos cristãos, essa data tem uma profundidade, tem um sentido muito intenso. Primeiro que Páscoa, no hebraico, Pesach, significa passagem. Ou seja, Cristo passou da morte para a vida. Esta festa chamada Páscoa surgiu lá no capítulo 12 de Êxodo, quando Deus libertou o seu povo da escravidão egípcia, e teve alguns pormenores, alguns itens, alguns elementos ali que envolveram este período da Páscoa. Naquele período a Páscoa era libertação, uma nova transição, uma nova vida. Só que para nós a Páscoa tem um sentido de morte e ressurreição de Cristo Jesus. Enquanto muitos aí hoje enaltecem um coelho, nós enaltecemos o Cordeiro vivo de Deus, que tira todo o pecado do mundo.
Enquanto pessoas aí fora vão se deleitar no chocolate, seja de qual origem for, nós nos deleitaremos no sangue do nosso Senhor, que é um sangue que nos purifica de todo o pecado, que é a moeda que não perde valor, que foi vertido naquela cruz do Calvário para nos salvar, querido. Até mesmo quando o diabo tenta nos condenar, nos massacrar, tenta nos fazer pessoas mais vias, nós ainda assim temos o sangue do Cordeiro. É por isso que o escritor aos Hebreus declara: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Nós aqui frisamos, é o sangue do Cordeiro. Essa data para nós é uma data memorável, porque nos torna, querido, cada vez mais pessoas que olham para a cruz como um simbolismo de vida. Eu sei que a cruz, querido, lá é uma representação de maldição, porque todo que morria de cruz era maldito. Só que a cruz para nós, ela tem uma representatividade, porque Cristo morreu fazendo-se maldição em nosso lugar. Ele não deveria, mas ele decidiu ali se entregar por nós. Era para todos nós estarmos condenados ao inferno. Era para todos nós, irmãos, estarmos perdidos. Não havia mais esperança alguma. Mas Cristo desceu dos altos céus. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele desceu dos céus amando do Pai, querido. Se fez carne, capítulo de número 1 de João, encarnou. Passou aquela longa jornada da sua infância, adolescência, juventude. Com 30 anos iniciou seu ministério, com 33,5 findou e se entregou por nós. Aí, esse mancebo aqui, pastor Alexandre, diz assim: o Nazareno que foi crucificado já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram, ou seja, está vazio. Todas as religiões da face dessa terra, os seus fundadores morreram e não ressuscitaram. Todas as seitas, eles fundaram, morreram e não ressuscitaram. Agora o Cristo Jesus, que veio propagar o reino de Deus, ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E há um diferencial: ele vive para todo sempre, porque ele é ressurreto. E ressurreto significa aquele que morreu, ressuscitou e não morre nunca mais. Lázaro morreu, Jesus ressuscitou, mas depois morreu de novo. O filho da viúva de Naim, Jesus foi lá e ressuscitou, mas depois morreu novamente. Entre outros mais que ressuscitaram, voltaram à vida, mas depois morreram. Só Jesus ressuscitou e vive para todo e todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. A ressurreição de Cristo traz que significado para nós, irmãos? Primeiro, sem ressurreição não teria nenhum sentido para nós, não teria esperança para nós. A ressurreição de Cristo dá a cada um de nós a possibilidade e a esperança de um dia nós encontrarmos com o Senhor nas alturas, de um dia nós alcançarmos as moradas celestiais, de um dia nós irmos para o céu. A ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo nos dá a possibilidade de entrar pelas moradas celestiais, o céu puro, e ali estar com o nosso Senhor. Segundo, sem ressurreição, o Todo-Poderoso não iria confirmar que ele de fato é um Deus do impossível. Porque Paulo, lá no capítulo 1, versículo 1 de Gálatas, diz que Deus Pai ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo dos mortos. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos
porque Deus é todo poderoso e demonstrou o seu poder, e sem essa ressurreição ninguém acreditaria no Deus do impossível, no Deus que faz milagre, no Deus que opera sinais, prodígios e maravilha. Então Jesus Cristo foi ressuscitado para confirmar que este Deus tem todo o poder no céu, na terra e em todo o universo, querido. Ele é poderoso e o seu poder é ilimitado, é infinito. O Deus que nós servimos tem poder de fazer infinitamente mais do quanto pedimos, pensamos. Ele tem todo o poder, tanto poder que ele ressuscitou o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Terceiro, a ressurreição de Jesus só confirma as profecias, as diversas profecias que apontavam para isso, tanto no Antigo Testamento como nos Evangelhos. O próprio Senhor Jesus Cristo falou sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. Ele diz do templo que foi erguido, do templo que cairia, iria ruir e depois seria reconstruído no terceiro dia. Ele está falando ali da sua morte e da sua ressurreição. Era uma profecia que iria se cumprir cabalmente. Então, se não tivesse ressurreição, essas profecias seriam falsas, seriam pseudo-profecias. Mas quando Jesus Cristo ressuscitou, demonstrou que todas as profecias são autênticas e que fluíram do trono do nosso Senhor, conduzidas pelo Santo Espírito de Deus. Eu abro um parênteses aqui para dizer para você, querido, que sem essa ressurreição, nenhuma profecia, até mesmo aquelas, querido, que nós achamos mais simples, se concretizariam, ou seriam fundadas, ou teriam valor, ou seriam creditadas, ou seriam autênticas. A morte e a ressurreição do Senhor nos mostra, querido, que as profecias acerca disso são verdadeiras. Outra coisa, eu gosto muito do que o apóstolo Paulo fala, pastor Alexandre, porque ele diz o seguinte, lá no capítulo de número 15, de 1 aos Coríntios, ele fala sobre a ressurreição. Os irmãos sabem que os coríntios, eles formavam uma comunidade de fé extremamente problemática, doente, infantil, onde tinha diversos dons espirituais e uso, atividade deles, onde eles conseguiam ter êxito na obra, mas havia imaturidade, enfermidade espiritual, muitas coisas ali erradas. Mas lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 12 e versículo 13, Paulo falando sobre a ressurreição e tratando da ressurreição dos mortos e falando um pouco da ressurreição de Cristo Jesus, ele diz, ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Olha o que Paulo está dizendo aqui aos coríntios. Vocês estão proclamando aí, falando aí, divergindo das doutrinas verdadeiras, de que não existe ressurreição de mortos. Vocês são incrédulos com relação a isso. E se não existe de fato a ressurreição, então Cristo não ressuscitou. É mentira, é um ledo engano isso. Mas ele vai discorrer esse texto e vai dizer o seguinte: Cristo ressuscitou dos mortos e nos deu esperança e perspectiva de dias melhores. Então, quando Cristo ressuscitou, ele demonstrou que é possível sim qualquer ressurreição acontecer, tanto as que nós vimos, como as que nós vemos, como as no futuro que nós veremos. Segundo, o apóstolo Paulo fala lá no versículo 14, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. Não tem fundamento nenhum nós continuarmos pregando esse evangelho se não há ressurreição de Cristo Jesus. Se de fato não aconteceu esse milagre, a nossa pregação, tudo que a gente fala do Senhor Jesus, tudo que a gente fala sobre o reino de Deus, sobre o evangelho, é inútil. Não tem eficácia nenhuma. Ele diz lá no versículo 14, também é vã a nossa fé. Para que o exercício da fé? Para que a atividade da fé? Sem a ressurreição, isso daí não tem eficácia. Não tem motivo, não tem porquê. Não existe isso.
Terceiro, ele fala lá no versículo de número 15, e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Louvado seja Deus. Se Cristo não ressuscitou, as testemunhas oculares lá atrás, 2000 anos atrás, são mentirosas. Na verdade, elas enganaram a todos. Na verdade, aquelas testemunhas oculares lá, Pedro, Tiago, João, entre outros, Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, essas pessoas falaram heresias, mentiras. Era isso que Paulo estava querendo alertar a igreja de Corinto, com relação a essa ressurreição. E para a gente fechar lá no versículo de número 18, diz assim: e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Sem a ressurreição, até aqueles que morreram em Cristo Jesus não tem mais condições alguma de alcançar o céu. Estão perdidos. Mas o que me chama bastante atenção no versículo 20 é que ele diz: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Cristo ressuscitou. E com isso a pregação do Evangelho é autêntica. Com isso a nossa fé tem fundamento. Com isso, aqueles que dormem no Senhor um dia ressuscitarão. Com isso, querido, as testemunhas do Senhor lá atrás são testemunhas verdadeiras. E quando o Senhor, para a gente fechar, e quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, que ele se depara com seus discípulos, ele os anima, ele os exorta, ele dá uma diretriz a eles, demonstrando a eles a necessidade de pregar o Evangelho. Jesus fica com eles por espaço de 40 dias, fala sobre o revestimento de poder, fala sobre fazer discípulos, fala sobre batizar nas águas, mostra ele a missão, a ordem imperativa. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Essa ressurreição sempre vai trazer para nós um sentido de vida e de vida nova. Essa ressurreição sempre trará para nós motivações para nós continuarmos a caminhada, motivações para continuarmos pregando, falando que esse Cristo vive e que Ele reina para todo sempre, e que num dia nós iremos encontrar com Ele e adorar o nome dEle, o nome do Todo-Poderoso. Amém? Fica de pé, por gentileza. Posso, pastor Alexandre? Fique de pé. Vamos louvar a Deus. Glória seja dada ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Feche os teus olhos. Vamos louvar ao Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no
temor não há. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Está nas mãos. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus, em nome do seu Filho amado Senhor Jesus, Deus, arde em nossos corações a expectativa e a esperança, Senhor, de que o amanhã, Senhor da glória, será melhor do que o hoje, e que o amanhã o Senhor, ó Deus, tem preparado coisas grandiosas e extraordinárias para cada um de nós, Pai. Hoje, Senhor, nós choramos, hoje nós gememos, hoje nós estamos sendo afligidos pelas lutas e provações da vida, Senhor. Mas, Pai, a nossa esperança está no Cristo ressurreto, a nossa confiança está no Senhor, a nossa fé, Senhor, é uma fé pautada na Tua palavra, Senhor, de que o Senhor mudará a nossa história e nos conduzirá para algo, Senhor, grandioso de conformidade com seus propósitos, ó Deus, porquanto, Senhor, nessa trajetória da vida tão espinhosa, tão dificultosa, Senhor, que Tu possa nos sustentar, que Tu possa nos fortalecer, que o Senhor possa estar conosco, Pai, pois a Tua palavra declara que o Senhor estará conosco até a consumação do século, Pai. O que nos dá alegria, Senhor, e conforto é saber de que a presença do Senhor está em nós, Pai, e que por mais que pessoas possam se apartar de nós, o Senhor nunca nos abandonará, Senhor. Ó Deus, nós acreditamos, Pai Celestial, de que esta noite o Senhor marcou este lugar, este encontro, para palestrar aos nossos corações, para fortalecer a cada um dos irmãos aqui presente, revigorando a nossa força, revigorando a nossa fé, acendendo a chama nos nossos corações, Pai. A Tua palavra declara: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então seja conosco, Senhor. Continue com as suas boas e potentes mãos sobre as nossas vidas, Senhor, a nos guardar, a nos proteger, a nos livrar de todo mal, Senhor, e que possamos, no nome de Jesus, continuar esta caminhada com firmeza, com constância, Senhor, e com abundância, Senhor, em nome de Jesus Cristo. É o que nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos altos céus. Aleluia. Vamos aplaudir a Deus, igreja. Mancate, seja bem-vindo, no Senhor Jesus, amém? Deus possa, pode sentar no Senhor Jesus.
Deus possa abençoar o nosso evangelista Rafael com a sua esposa.